em obras, não apenas de paredes, mas de corações que demonstram empatia. Não só de muros, mas de cristãos que enxergam além dos escombros e perseveram em sua missão. Em obras, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, ainda que isso implique em lutar. Em obras, jejuando, orando, buscando a santificação. Em obras, exposição do livro de Neemias. Neemias capítulo 2, de 11 a 20. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Neemias capítulo 2, de 11 a 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra e precisamos aprender com ela. Precisamos, Senhor, aprender sobre fazer os planos que agradam a Ti. Precisamos aprender o que fazer para que os nossos planos deem certo. E para tal, ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito fale agora aos nossos corações e nos ensine. Mostra, Senhor, qual é a Tua vontade. Edifica, Senhor, a Tua igreja. Trata aqueles que precisam ser tratados, os pecados que precisam ser confrontados. Quebranta-nos, ó Deus, para que nós sonhemos os planos do Senhor e vivamos os planos do Senhor para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Usa a minha vida como facilitador da compreensão da Tua palavra. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos feito a exposição aqui do livro de Neemias. Este é um período pós-exílio babilônico, estamos falando aqui de aproximadamente o ano 456 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão. E é um momento em que o povo, embora tivesse a liberdade de estar em Jerusalém, não tinham as condições para ter a cidade bem organizada, estruturada e funcionando como se espera de qualquer cidade e grupo social.
Neemias está em Suzã, no palácio do rei, quando recebe a notícia de que Jerusalém está arrasada, destruída, o povo em desprezo, em miséria, passando dificuldades. Foi uma péssima notícia. Aquilo deixa Neemias abalado, ele está triste. Há empatia, há envolvimento. A dor do seu povo é a dor de Neemias também. Neemias chora. E diz a Escritura que durante 4 meses, neste tempo Neemias vai orar e jejuar, clamando e pedindo ao Senhor por uma solução para o seu povo. Passado esse tempo, ainda servindo o rei, como copeiro do rei, está lá Neemias, com aparência não tão feliz. O rei percebe isso, fala: Neemias, o que está acontecendo? O que houve? E Neemias diz: ó rei, como que eu não poderia estar triste? A terra onde foram sepultados dos meus pais está destruída, está arrasada. Não há motivos para que eu sorria. O rei pergunta a Neemias: então o que você quer que eu faça? E a atitude de Neemias é surpreendente. Diante do rei da Pérsia, podendo pedir qualquer coisa, não é ao rei da Pérsia que Neemias pede. Mas conforme nós vimos na semana passada, então orei ao Deus dos céus. Diante daquele homem, o mais rico de todo o mundo e o mais poderoso de todo o mundo, não é a ele a quem Neemias recorre, mas ao Deus dos céus. E ele pede ao rei, primeiro, autorização para voltar para Jerusalém, ou seja, deixar o seu ofício de copeiro. Ele pede ao rei que o rei dê cartas para que ele consiga reunir matéria-prima, matéria-prima para poder levar para Jerusalém. E o rei concede tudo isso a ele. Agora, no verso 11 do capítulo 2, Neemias chega em Jerusalém. Imagina o cenário aqui comigo. Lá vem Neemias. Embora ele não tivesse pedido mão de obra, o rei destaca parte da guarda para acompanhá-lo. De longe, o que o povo que está em Jerusalém vê na estrada é uma tropa persa vindo de encontro a Jerusalém. Atrás da tropa, uma quantidade enorme de material, de madeira. Porque conforme vimos na semana passada, Neemias pediu madeira para construir os muros, Neemias pediu madeira para construir a cidadela do templo, Neemias pediu madeira para construir o lugar onde ele iria se abrigar. Então vem lá uma tropa dos persas, mais um monte de madeira que foi reunida para a reedificação dos muros. A fama dos persas não eram de pessoas amistosas. Certamente o coração daqueles que viram os persas se aproximando encheu-se de temor. Agora eles vão vir e vão nos arrasar. Por que motivo os persas estão vindo ao nosso encontro? E ainda com muitos materiais, vão acabar com a gente. Alguns planos devem estar ali na cabeça do rei, e isso passa pela destruição completa de Jerusalém. Neemias chega até Jerusalém, todo alvoroço na cidade, todo mundo curioso para saber por que os persas estão ali, e o que são todos aqueles materiais. E passa o primeiro dia, e o que Neemias faz? Nada. Vem então o segundo dia, e o que Neemias faz? Nada. E eu começo a imaginar o pessoal pensando: se eles não vieram aqui para nos matar, o que eles estão fazendo aqui? E o que são todos esses materiais e todos esses recursos? E por que Neemias nada fala? Já passou um dia, o segundo dia, e agora o terceiro dia, e mais uma vez, Neemias não faz nada. Mas naquela noite, Neemias reúne alguns poucos homens. Não leva material, não leva nenhum outro animal a não ser o da sua montaria, e ele vai inspecionar os muros em Jerusalém. Ele então toma o rumo, passando a porta do vale, para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, e ele contempla os muros de Jerusalém. O que Neemias está fazendo é contornar o lado sul dos muros de Jerusalém. Não vai para o norte, porque muito provavelmente onde estava o templo, no norte de Jerusalém, os muros já estivessem reedificados, ou pelo menos melhor cuidados do que a região do lado sul. Ele vai então na parte mais difícil, na parte da cidade que é abandonada. O povo amava o templo,
E Ageu já havia passado por ali. Então as redondezas do templo, do lado do norte, já estavam mais providas, talvez, de recursos e de cuidados. Ele quer ver o pior dos cenários. Ele vai para o lado sul. A situação é tão ruim que ele não consegue completar a volta nos muros. São 2.600 metros de uma grande muralha. Ele anda apenas uma pequena parte. E quando chega no açude do rei, não consegue passar. Não dá passagem para o seu animal e ele volta. Faz o caminho contrário, vai para casa. E tudo isso sem dizer absolutamente nada a ninguém sobre os seus planos. Neemias, então, agora sim, reúne o povo. E agora ele vai falar, vai matar a curiosidade de todo mundo. Ele começa apresentando um problema que era visível. A cidade está destruída, os muros estão destruídos, estamos em grande assolação. Ele vai apresentar a solução. E a solução está nas palavras do rei e no bom êxito que Deus havia dado a ele até aquele momento. Neemias também vai apresentar e desafiar o povo ao trabalho de reedificar o muro. O povo atende e fala, vamos então, Neemias. Vamos nos colocar a edificar o muro, a reconstruir esta parte importante do nosso povo, para a nossa cidade. Porém, há 3 sujeitos ali que não estão tão dispostos a cooperarem. Sambalá, Tobias e Gesem. Aqui é um conselho de coisa ruim. É a trindade do cão. Os 3 estão ali só para criticar, só para remar contra. Cada um deles não traz consigo apenas a sua opinião, eles estão representando um povo. Então não é a oposição de apenas 3 pessoas, mas a oposição de 3 povos diferentes que estão a habitar a região norte de Israel. Então, Sambalá é horonita, Tobias, amonita, e Gesem, um arábio. Quando os assírios lá atrás devastaram o reino do norte, eles colocaram nações estrangeiras ocupando o espaço. Então, ao norte de Israel, nós tínhamos diversas outras nações, pessoas de outras origens culturais e de condição demográfica que vão ocupar a região do norte. Ao sul está o povo, apenas os descendentes legítimos de Abraão. São esses os que vão fazer oposição. Se você se lembrar, quando nós fizemos a exposição aqui de Ageu, você vai lembrar-se aí de quando Ageu estava a construir o templo e este povo do norte veio para ter com ele e falar, deixe-nos participar. E qual foi a resposta de Ageu? Aqui não. Vocês vão trazer o paganismo, vocês vão trazer os seus deuses, vocês vão trazer as coisas estranhas ao culto ao Senhor, vocês não vão cultuar conosco, nós não vamos deixar que a nossa religiosidade seja afetada pelos desvios de vocês. E mais uma vez, agora eles colocam-se em oposição. Não querem que os muros sejam reconstruídos. Neemias, no entanto, dá uma bela resposta para eles. Vocês não vão impedir, a boa mão do Senhor está conosco e Ele nos dará bom êxito. O que nós aprendemos com esta narrativa? Com este trecho da Escritura que nós lemos e explicamos aos irmãos? Nós aprendemos muito sobre os nossos projetos, os nossos planos. E eu quero trabalhar na temática do porquê os nossos planos não dão certo. Do porquê os seus planos não dão certo. Por que as coisas não vão para frente? Por que às vezes você planeja, calcula, põe no papel, faz a planilha, e a coisa não anda? Parece que nunca dá certo, parece que dá certo para todo mundo, menos para você. Por que os seus planos não dão certo? Eu quero trazer 8 justificativas do porquê os nossos planos não dão certo a partir daquilo que lemos e aprendemos desta narrativa. O primeiro motivo pelo qual os nossos planos não dão certo é porque nós não sabemos esperar. Neemias chega na cidade, espera um dia, 2, 3. Mas esse foi o único tempo de espera de Neemias? Não. Neemias, depois de receber as notícias sobre a situação do seu povo, fica ali 4 meses orando, jejuando, pensando, se relacionando com Deus, buscando em Deus uma resposta. Ele poderia ter recebido aquelas notícias sobre a situação do seu povo,
olhar para Anani, seu irmão, e falar: espera só um pouquinho, eu vou aproveitar que eu vou estar com o rei agora à tarde, e já vou conversar com ele, e já vou pedir a ele alguma provisão, algum jeito para resolvermos a situação de Jerusalém. Não é isso que ele faz. Depois de receber as más notícias, Neemias vai se pôr a orar, a jejuar, a clamar a Deus, a pedir por socorro, a pedir a orientação daquele que poderia trazer a solução para o seu problema. Não um dia, não dois, não na ansiedade e na pressa da circunstância, mas esperando o melhor momento, esperando o tempo de Deus. E ao chegar na cidade, mais uma vez, espera um dia, 2, 3. Nossos planos não dão certo, por vezes, porque a gente não sabe esperar. A gente quer resolver tudo rápido. E a nossa geração, acostumada com a tecnologia, quer resolver ainda mais rápido do que nos tempos passados. No passado, a pessoa comprava um terreno, construía 2 cômodos lá no fundo, um para morar com a esposa e com os filhos, outro para guardar cimento. E ali ia, lutando, faz o alicerce, acaba o dinheiro, vai outro ano, começa a erguer parede, para, vai outro ano, bate laje, para. Os nossos jovens não fazem mais isso. Na primeira oportunidade, vai lá, entra no financiamento, 300 meses para pagar, porque não conseguem esperar. Estou com um problema, estou com uma dificuldade, já sei, cartão de crédito, passa, depois a gente vê. Depois deixa, vamos viver cada dia. De forma afoita, como se o mundo fosse acabar hoje. Não esperam, não pensam. Por isso que às vezes os planos não dão certo. Não há mais paciência nossa. Tudo se resolve com um clique, com uma mensagem. Respondemos tudo muito rapidamente. Rapidamente queremos encontrar soluções fáceis para problemas difíceis. Quem disse que é fácil estruturar toda uma condição para viver em família? É muito difícil. E qualquer solução fácil apresentada, e quando nós as abraçamos, via de regra, dá muito errado. Sacrificamos coisas, momentos da nossa vida, por conta da nossa precipitação em querer as coisas e fazer as coisas. Nossos planos não dão certo, talvez os seus planos não estejam dando certo, porque tudo você quer resolver rapidamente, sem pensar, sem orar, sem jejuar. Mas por que os nossos planos não dão certo? E respeitando a estrutura do texto, eu quero apresentar o principal motivo. Destes 8, este agora, o segundo, é o principal deles. Porque por vezes, o nosso plano não é o plano de Deus. Olha aqui para o texto. Então à noite, verso 12, me levantei e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. O plano era de Neemias? Não. Os muros eram de Neemias? A cidade era de Neemias? O problema era de Neemias? Não. É a cidade de Deus, do povo de Deus, dos interesses de Deus, do plano de Deus e do projeto de Deus, que Deus simplesmente colocou isso no meu coração. Os nossos planos por vezes não dão certo porque nada tem a ver com os planos de Deus. Não sonhamos os planos de Deus, não pensamos nos interesses do reino nem nas coisas de Deus, e é por isso que os planos não dão certo. Porque Deus não tem compromisso nenhum com os nossos planos, mas Ele tem pleno compromisso com a palavra que Ele empenha em relação às ordens que Ele nos dá e aos planos que Ele nos manda cumprir. É tão certo a ideia de que o plano vai dar certo, porque não é o plano dele, é o plano de Deus, que Neemias fala lá no final, quando aparece a oposição. A boa mão do Senhor está conosco e nós teremos bom êxito. Por quê? Porque não é o meu plano, mas é o plano de Deus. Talvez o que você tenha sonhado, o que você tenha planejado, nada tem a ver com aquilo que Deus quer para você, com as coisas que Deus quer que você tenha. E por isso tantas frustrações, e por isso tantas coisas não dão certo e não avançam. Irmãos,
nós tendemos, infelizmente, a sonhar e planejar aquilo que o mundo apresenta para nós. Eu me lembro ali, final dos anos 2000, você tinha um comercial da Honda, em relação ao Honda City. Aí falava lá no comercial em um determinado momento, Honda City, um carro para quem está indo bem na vida. Com base em quê? A partir de quais pressupostos? Qual é o entendimento daquilo que é bom na vida? No entanto, para a sociedade, aquele era o caminho de um bom plano a ser realizado. Que caminho é esse? É aquele de alguém que saiu do ensino médio, fez sua faculdade, concluiu o seu curso, encontrou alguém, se casou, comprou então sua casa, conseguiu lograr algum tipo de êxito no trabalho e agora tem um Honda City, que não é o Civic, mas ele está indo bem na vida. E o problema é que a gente compra esta ideia e este projeto e este plano como se isso fosse o ideal. Então você olha meninos com 30 anos frustrados, decepcionados, angustiados, sofrendo ansiedade com gastrite, porque não conseguiu algumas coisas das quais já haviam planejado. Não sei o que fazer, meus planos não dão certo, porque não tem nada a ver com os planos de Deus. Porque nada tem a ver com os interesses de Deus, com as prioridades de Deus, e com a beleza e glória de Deus. Tem a ver com aquilo que o mundo nos oferece, tem a ver com aquilo que a ambição do nosso coração deseja. E aí, como nós citamos anteriormente, na semana passada, pedis e não recebeis, que vocês pedem mal, planejam mal e sonham mal. Sonham para esbanjar, sonham de acordo com a vaidade do coração. Mas a grande questão é, pastor, como saber quais são os planos de Deus na minha vida? Porque é muito bonito ouvir essa ideia de que você tem que estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, etc. e tal. Mas como saber o que é isso, pastor? Primeiro vai ler a Bíblia. Segundo, comece a ver aonde Deus te colocou. Quais são as habilidades das quais Deus dotou você? As competências das quais Deus te qualificou? E comece a entender a sua carreira. Comece a entender a sua juventude. Comece a entender os seus recursos como sendo coisas que pertencem a Deus e que devem necessariamente serem usadas para a glória de Deus. Deixa eu tornar isso mais prático. Deus ama as pessoas. E as pessoas precisam, por exemplo, de ter acesso à alimentação. E a comida só chega lá no mercado se alguém transportar a comida. Para que pessoas amadas por Deus, filhos de Deus, sejam alimentadas, Deus, desde antes da fundação do mundo, pensou em pessoas que poderiam conduzir bem caminhões para fazer o frete, para fazer a comida chegar no mercado, para fazer a comida chegar até na gente. Se você, chamado por Deus para dirigir um caminhão, tiver o entendimento de que aquilo que você está fazendo é para servir os filhos de Deus, para que eles tenham na mesa aquilo que é a provisão de Deus para o seu sustento, e trabalhar pensando na glória de Deus ao fazer e exercer sua função, então você está dentro do plano de Deus. O problema é que a gente não pensa assim, nem considera assim. É o meu caminhão, com as cores que eu gosto, do jeito que eu gosto, para me fazer ter mais frete e mais dinheiro. Nós não conseguimos imaginar que Deus talvez tenha nos dado talentos, recursos, condições e oportunidades para servir o próximo e para fazer parte do projeto dele. Eu estou dando um exemplo simples e quis pegar um comum, para que ninguém pense que o único meio de você estar nos planos de Deus é ser um missionário, um pastor. É alguém com muita consciência de entender, Deus ama as pessoas, Deus precisa prover sustento às pessoas, cuidar das pessoas, e eu faço parte deste cuidado de Deus com a sua criação, como levando até as pessoas aquilo que elas precisam.
Senhor, então hoje não é uma segunda-feira qualquer, é um dia que eu serei poderosamente usado pelo Senhor, na provisão e nos cuidados e no sustento do Senhor com o seu povo. Então usa-me, Senhor, e usa a minha força física, e usa a minha inteligência, e usa esse caminhão que eu dirijo, que está no meu nome, mas que pertence a Ti, mas usa para a Tua glória, Senhor. Mas aí o pneu estoura, um barulho estranho começa a aparecer, e essa é a hora que você então vai ajoelhar e falar: Senhor, eu estou no centro da Tua vontade, eu preciso trabalhar para que outras pessoas sejam abençoadas por meio do meu trabalho. Então, Senhor, provê para mim o dinheiro do pneu, provê para mim, Senhor, o planejamento que eu preciso para trocar esse caminhão que está quebrado, senão as pessoas não receberão a dádiva e a graça do Senhor e o sustento do Senhor. Se os nossos planos fossem os planos de Deus, eles dariam muito mais certo. O problema é que a gente não consegue pensar a nossa vida assim. Os planos de Deus é o culto do domingo com uma bela roupa, participando da ceia. Isso tem a ver com o plano de Deus, mas o que eu vou fazer na segunda-feira, nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com os projetos de Deus, com o propósito de Deus e com a glória de Deus. E é por isso que os nossos planos não dão certo. E aí talvez você diga: pastor, mas me parece que talvez alguns que conseguiram ter o Honda City estão indo bem na vida. E eu olho para eles e parece que eles estão dando certo e com os planos caminhando bem melhor do que os meus. Irmãos, o que nós vamos ter que sacrificar para viver os planos deste mundo e a agenda deste mundo, ao invés de vivermos os planos e a agenda de Deus? Eu aconselho casais, às vezes, de 30 e poucos anos, saturados, cansados, brigando diariamente. E aí você vai ver: mas o que está acontecendo? Pastor, o relacionamento está péssimo. É muita coisa para pagar. A gente quase não se vê, a gente não tem tempo um para o outro, as coisas em casa não se ajeitam, não se resolvem. E aí você começa a ouvir: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente sai de casa às 6 da manhã, chega às 8 da noite, os dois estão cansados. E o culto em casa vocês estão fazendo, pastor, não dá nem tempo. É um chega e tira a roupa e vai para lavar, enquanto o outro vai e arruma o banheiro, enquanto o outro vai e está lá fazendo a comida, e tem que preparar a marmita, e tem que adiantar as coisas. E quando vai ver, já é 10 horas, a gente está cansado, já está se arrumando, e aí começa a aula online de inglês, a gente precisa entrar, porque... E aí, pastor, deu 11h30, a gente está indo dormir cansado, não conversamos, não nos relacionamos sexualmente, não oramos juntos. Não, então tá bom, vamos, escolham aí então, um dos dois, optem aí para dar uma reduzida na rotina profissional. Ah, pastor, não dá por quê? Ah, pastor, tem 300 parcelas do apartamento para pagar. Ah, pastor, tem 48 do carro para pagar. Ah, pastor, mas não vai dar. Se um de nós dois parar, tem o Construcar de todos os móveis planejados, de todo o piso que a gente comprou, pastor. O laminado do teto, não dá. A gente está na roça. E o condomínio, R$500 por mês, pastor, não vai dar. Aí vai trabalhar o filho, vai trabalhar a mãe, vai trabalhar o marido, vai trabalhar todo mundo em casa. Saindo às 6, largando lá na escola as crianças, sem ver, sem criar, sem educar. Mas 6 horas o avô passa lá, pega, fica mais 2 horas na casa do avô e 8 horas se encontra. Mas tem o City, porque está indo bem na vida. E aí orgulhosamente fala: eu tenho minha casa, eu tenho... comprei. Comprou nada, não é sua, é da Caixa Econômica, está lá, pertence mais à Caixa do que a você. Irmãos, nós sacrificamos coisas importantes. A educação dos nossos filhos, o bom convívio com os nossos cônjuges, a nossa vida de oração e relacionamento com Deus, para fazer coisas que nada tem a ver com os planos de Deus. E eu não quero propagar a miséria. Se Deus te abençoa para que você tenha isso sem nenhum tipo de sacrifício de coisas realmente importantes, amém. Mas por vezes nós vamos sacrificar coisas preciosas para cumprir os planos e a agenda deste mundo. Às vezes os nossos planos não dão certo, porque nada tem a ver com os planos de Deus. Por que os nossos planos não dão certo? Porque nós não somos chamados para fazer algumas coisas. Observe ainda no verso 12.
Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração. Para quem fazer? Para eu, Neemias, fazer. Não era para que os outros fizessem, mas para que ele, Neemias, fizesse. Neemias estava convicto que o plano de Deus é para que ele cumprisse. Por vezes nossos planos não dão certo porque nós estamos nos engajando em missões que nada tem a ver com aquilo que Deus tem para nós. Com o chamado e a vocação que Deus tem para nós. E mais uma vez, deixamos o mundo ditar as regras daquilo que nós precisamos fazer. Ou das áreas em que nós precisamos nos envolver. E é terrível quando alguém não vocacionado exerce por qualquer outra motivação uma função. Conversando com amigos, lá na época ainda que eu trabalhava na contabilidade, eu me encontrava com alguns que trabalhavam na parte contábil de alguns hospitais. E aí falava com eles, olha, e aí, como é que é a contabilidade no hospital? Porque é uma realidade totalmente diferente, né? Geralmente lá na contabilidade você encontra muita gente que trabalha atendendo comércio, indústria, mas hospital é difícil, tem toda as suas particularidades. E aí eles falavam, rapaz, tem um grande problema. Eu falava, qual? O problema é que o administrador, o diretor-geral, aquele que responde, me fornece as informações e que interfere diretamente no meu trabalho na contabilidade, é um cardiologista. E que não sabe absolutamente nada de administração, de gestão, de nada. Ele não foi chamado por Deus para aquilo. Mas foi chamado por Deus para uma outra grande missão. Dotado por Deus com dom e capacidade extraordinária para abrir o peito de alguém, cuidar do coração de alguém, ficar ali talvez 10 horas numa cirurgia complexa e salvar uma vida. Mas de tão bem sucedido que ele é, fazendo cirurgias extraordinárias, alguém vira para ele e fala, não é possível que você fique só aqui, nesse plantão de emergência fazendo isso, não, você tem talento e é extraordinário, você tem que ser o diretor desse negócio. E ele fala, realmente, porque para quem está indo bem na vida, e na minha área, tem que estar lá, diretor-geral do centro cardiológico, não sei o quê, mas não sabe nada de administração. Foi treinado, capacitado por Deus, chamado por Deus, recebeu de Deus diversas condições para ser um excelente cardiologista, mas senta agora atrás de uma mesa para fazer gestão hospitalar. Não que necessariamente todo médico vai administrar mal, mas por vezes, irmãos, são pessoas se metendo em áreas para as quais não foram chamadas por Deus. Porque Deus precisa de cardiologistas lá no plantão, no PS, abrindo corações e fazendo coisas extraordinárias. E precisa de administradores sentados atrás de mesas, administrando bons negócios, para que as coisas deem certo lá para aquele que está operando. Para que tenham insumos, para que tenham recursos, para que a luz chegue, para que tudo esteja lá na hora que ele falar bisturi, e esteja ali o bisturi. O problema é que nós nos metemos em áreas e em coisas para as quais nós não fomos chamados, com motivações estranhas aos planos e projetos de Deus em nossas vidas. Ah, pastor, mas quando chega lá, aquela cartinha da Caixa falando, seu débito está em atraso em 14 dias, aí eu vou virar Uber, e se não der o Uber, eu vou fazer outra coisa. E começamos a fazer coisas para as quais Deus não nos chamou, e fazemos mal, servimos mal, e os planos não dão certo. Sim, é possível que Deus tenha te capacitado para funções distintas. E é possível bons médicos serem também bons gestores. Eu só estou dando um exemplo. E por vezes, irmãos, nós vemos muitas pessoas fazendo mal as coisas simplesmente porque estão em áreas que nada tem a ver com elas. Mas elas ouviram em algum momento que aquela era a profissão do momento. Ouviram em algum momento que aquele era o ramo no mercado onde ela deveria entrar de cabeça. E lá está ela, infeliz, mas ganhando dinheiro. E a vida está indo bem, de acordo com o comercial. Pelo menos lá, tudo está bem. Por que os nossos planos não dão certo? Primeiro, porque não sabemos esperar. Segundo, porque não fazemos os planos de Deus. Terceiro, porque estamos a fazer coisas para as quais nós não fomos chamados. Quarto, porque sempre queremos mais para fazer as coisas. Veja que, de noite, Neemias sai pela porta do vale para a banda da fonte do dragão,
E ele não vai levar nada. Verso 14. Ele leva apenas o animal da sua montaria. Ele tinha todos os recursos ali que ele trouxe, que o rei da Pérsia havia lhe autorizado. Mas ele sai a fazer o seu trabalho com o mínimo de recurso. Alguns poucos homens, o animal que ele montava e só. Um professor de engenharia reuniu seus alunos, colocou ali uma problemática numa maquete em que eles tinham um único trabalho, que era manter em pé uma estrutura fragilizada que o professor havia apresentado igual para os dois grupos. E o professor colocou diversos materiais ao redor. Tinha durex, tinha palito de churrasco, tinha isopor, tinha um monte de coisas que eles poderiam colocar na maquete para sustentar aquela edificação que estava indo mal. E deixou os dois grupos quebrarem a cabeça. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos e nada. E aí o professor interrompeu o exercício e falou o seguinte: olha, sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão usando tudo quanto que é material aqui, na intenção de fazer a coisa dar certo. O problema é que vocês acham que sempre vão resolver colocando mais e mais e mais e mais. Quando, na verdade, esse problema era resolvido de forma simples, tirando uma das partes. E a sustentação daquela maquete, daquele projeto, estaria garantida. Por vezes a gente é como esses alunos. A gente olha a nossa vida e sempre acha que falta alguma coisa. Não, olha, se eu tivesse isso, aí sim daria certo. Ah, mas se eu tivesse mais esse recurso e mais aquela outra coisa, e conseguisse comprar aquilo ali, e conseguisse o financiamento para adquirir aquilo outro, aí sim, pastor, aí você ia ver, eu estourar. E nós começamos a imaginar que os nossos planos não dão certo porque estão faltando coisas. E vamos sempre agregando, comprando, gastando, comprando, achando que falta sempre alguma coisa para que aí sim os planos possam dar certo. E não conseguimos nos lembrar de que o Senhor é o nosso pastor, de que nada vai nos faltar, de que as coisas que nós não temos é porque nós não precisamos delas. Neemias nos ensina muito aqui. Ele ainda não ia construir, ele só estava a inspecionar. E para a inspeção ele tinha tudo aquilo que ele precisava. Às vezes nós não estamos a fazer a missão de Deus porque achamos que precisamos de muito. Quando o que Deus quer é simplesmente que nós façamos com aquilo que Ele já nos deu. Pastor, mas realmente existem momentos que nós precisamos de coisas, é verdade. Então ore, estabeleça algo com Deus. Senhor, eu estou aqui para cumprir a missão de Deus, fazendo o plano de Deus, na missão da qual o Senhor me vocacionou para fazer. Senhor, eu acho que talvez com essas e essas coisas eu conseguiria fazer isto melhor, mas eu não posso ficar parado. Então na sua oração coloca lá: Senhor, se até julho, o final de julho, dia 30 de julho, não chegarem essas coisas, eu vou entender que eu não preciso delas, e vou tocar o trabalho para frente, mesmo sem essas coisas, entendendo que tudo aquilo que eu vou precisar na missão que é do Senhor, o Senhor me dará. O problema é que a gente para. O problema é que a gente sempre acha que não faz tão bem porque algo nos falta. Irmão, eu tenho certeza que o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, não deixará alguém desejoso por cumprir a missão dele sem recursos, por algum mero capricho. Com certeza não. Ele é o dono da obra. Nós somos os seus servos, somos os seus pedreiros. Se o pedreiro que está trabalhando na nossa casa pede uma garrafa de café, a gente vai lá e faz e dá para ele. Se ele olha para a gente e fala: rapaz, estou precisando de meio metro de não sei o quê, você sai lá, vai correndo lá no depósito, compra e traz para ele. Nós somos os obreiros de Deus, nas muitas missões que Deus nos deu. O que falta a gente entender é se realmente o projeto é de Deus, o plano é de Deus. Porque se isso for real, o Senhor vai nos ajudar e vai nos abençoar. Porque a semelhança do pedreiro, que também sempre acha que falta alguma coisa, e a gente que está ali administrando a obra, a gente fala: mas será que precisa mesmo disso? Será que não dá para fazer de outra forma? Deus também está a trabalhar conosco assim. Aquilo que for realmente necessário, tenha certeza, Ele é o dono da obra. Ele é o maior interessado que este muro não pare, que esta missão não pare. Ele é o maior interessado em que os planos e projetos dele na sua vida caminhem e vão adiante. Então, se de fato o recurso faltar, tenha certeza, Ele vai prover o recurso.
É só nós orarmos: Senhor, eu estou aqui, a obra não é minha, o muro não é meu, a cidade não é minha, é tudo teu. E Senhor, eu entendo que para algumas coisas eu preciso de mais. Senhor, se o Senhor também entender assim, sendo o Senhor o dono da obra, me concede. Se não, passado mais algum tempo eu vou entender que com o que eu tenho já é o suficiente. Meus irmãos, qual é a missão que Deus te deu? Senhor, eu tenho os meus filhos, o João Pedro, a Cecília, tenho a minha esposa. O Senhor me dá ordens para que eu seja o provedor do sustento deles. O Senhor me dá ordem para que eu seja um bom pai, para que eu seja um bom marido. Esta é a missão de Deus na minha vida, lá na minha casa. Senhor, e eu entendo que para que eu faça isso com excelência, eu preciso de alguns recursos. Não são os meus filhos, não é a minha esposa, são os filhos do Senhor, a esposa do Senhor, no casamento do Senhor. Esta missão é tua, Deus. E para as coisas que eu preciso, para executar bem a minha missão, concede-me. Passou algum tempo, ele não te deu, é porque você não precisa disso. Comece a olhar então aquilo que você tem, e com o que você tem, faça. Nossos planos não dão certo porque às vezes a gente quer demais e não olha para aquilo que Deus já nos deu. Quinto, por que nossos planos não dão certo? Porque falta discrição, a gente fala muito. Teve a ideia, nem terminou de ter a ideia, já está postando. Já está lá. Pastor, tive uma ideia, vou vender espetinho. Bênção, nenhum problema em vender espetinho. Glória a Deus, se a sua missão é essa, eu preciso ser alimentado e compro, religiosamente, sem dificuldade. Se esta é a missão de Deus na sua vida, eu louvo a Deus por isso. Mas a pessoa não assou uma perna de gato, e já está lá no açougue, fazendo selfie, dando um grande passo na vida. Vai primeiro trabalhar, vai vender primeiro, vai fazer a coisa acontecer, depois você divulga, depois você posta. Mas só veio a ideia, passou rapidamente. Já sai postando, já sai falando, já sai comentando, já sai dizendo para o mundo inteiro o que vai fazer. Pastor, você tem razão, eu realmente acredito nesse negócio de olho gordo. Você fala, as pessoas já crescem o olho e por isso que dá errado. Não, não é isso que eu estou dizendo, nem ensinando. Sabe por que você tem que ser discreto? Não é por causa de olho gordo. Esse negócio de olho gordo é mandinga, é magia negra, sei lá o nome disso, mas não é de Deus. Nada pode ir contra os filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Não tem esse troço de maldição, encruzilhada, macumba, olho gordo, tudo isso é bobeira, besteira, não acredita nisso não. Não é por isso que eu estou falando para você não falar. Sabe por que a gente precisa ser mais discreto? Por dois motivos. Primeiro, quando a gente fala demais, muita gente também começa a falar. E talvez aquele plano que estava certinho, que você estava tranquilo, já tinha calculado, pensado, conversado com as pessoas certas, começa a virar um turbilhão de bagunça na sua cabeça. Você fala, puxa, estava tão confiante, agora já estou todo perdido, já não sei mais para onde eu vou fazer, para onde eu vou, já não sei mais qual é o açougue, porque um virou, falou do açougue ali, o outro falou do carvão lá, o outro falou que essa carne não é boa. Agora que eu estava tão certo, estava pronto, pastor, já ia começar, estou confuso agora. Quando a gente fala muito, a gente ouve muito a opinião dos outros também. E isso às vezes atrapalha. É o plano de Deus, é a obra de Deus, é a missão de Deus, e Deus te capacitou, e Deus te chamou. E Ele vai te dar os recursos, então confia, Senhor, eu vou orar, e vou clamar, e vou confiar em Ti, e descansar no Senhor, porque eu estou convicto que é o seu plano, que é o seu projeto. Porque se você sai falando, um monte de gente fala junto, e aí a coisa não dá. Não vai adiante, não prospera. Não é por causa de olho gordo, é por causa de confusão mesmo que dá na sua mente. Segundo motivo, que você deve ser mais discreto. Porque quando a gente fala demais, a gente gera uma expectativa muito grande. Você saiu falando, daqui a uma semana alguém olha e fala, e aí, como é que está lá o negócio do espetinho? Já vai abrir um restaurante, rodízio? E aí, de repente, você começa a ficar pressionado com aquilo. Você fala, puxa, agora todo mundo está me cobrando, minha família está falando, e eu só vendi 2 espetos só, não estou conseguindo. Mal sei se vou conseguir pagar a madeirinha que usa lá no final do mês. Está complicado, mas a expectativa veio tão grande que agora você está confuso, está trabalhando pressionado e a coisa não vai dar certo. Mais discrição. Veja, não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam as obras. Neemias vai quietinho. Não fala nada com ninguém, mineirinho, sossegado.
Ele tem convicção do plano de Deus, da vontade de Deus. Imagina esse povo todo falando na orelha de Neemias. Se ele chegasse lá, e aí pessoal, vim aqui, vou reconstruir os muros. No primeiro dia ele já ia embora. Ele ouvia a opinião dos magistrados, ele ouvia a opinião de quem estava fazendo a obra, ele ouvia a opinião dos sacerdotes, ele ouvia a opinião, ia embora, desistia. Não declarei nada a ninguém. É o plano de Deus, o projeto de Deus. E ele sabia que tinha tido bom êxito da parte de Deus até aquele momento. Então eu vou adiante. Mais discrição. Porque os nossos planos não dão certo? Porque falta conhecimento. Pegou o animal, deu a volta, inspecionou os muros, observou os muros. Ele não vai na parte mais fácil, ele vai na onde o problema era de fato pior. A região sul era a região abandonada, então é lá que os escombros estarão de fato mais expostos e a situação vai estar feia. Se eu tiver real conhecimento de como está a pior situação e programar para isso, as melhores lá de cima da região norte vão ser bem resolvidas. Neemias busca conhecer para agir e fazer com que o plano desse certo. Mas a gente, pastor, estou com uma ideia, que coisa boa. Não entre em negócio que você não conhece. A grande chance que você tem de fazer um negócio dar errado é você não saber absolutamente nada daquilo onde você está entrando, investindo e colocando seus recursos. Não é a missão de Deus para você. E se por acaso veio a ser, então vai buscar informação. Vai estudar, vai se capacitar. Seja a educação formal de um curso, de uma faculdade, seja a educação informal, de sentar com alguém e falar, me ensina isso aqui. Que eu não posso estar a fazer algo para qual Deus não me chamou, e se eu estou aqui, se foi Deus que me colocou aqui, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo. Às vezes nossos planos não dão certo porque a gente não conhece. Não conhece, não busca entender, não busca conhecer, tem preguiça, não quer ler nem sequer um manual para operar a coisa. E aí não vai dar certo. As ideias vêm, porque eu vi, porque fulano falou, investe lá nos bitcoins, e não sei o quê, põe um dinheiro naquilo ali, vai desse lado lá. E a gente vai indo, vai ouvindo, vai, não, acho que vai dar certo, vou ganhar mais, vai ser melhor. Mas não conhece, não procura conhecer, não vai dar certo. Fala como Neemias, vai conhecer, vai ver, vai olhar, vai observar, tenha paciência, sabe esperar, veja se é o plano de Deus, e a coisa vai caminhar. Porque nossos planos não dão certo. Sétimo, não sabemos compartilhar a visão. Neemias vai compartilhar a visão direitinho. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas? Ele entrega o problema. Mas ele vai falar da solução. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Pronto. Tem um problema, realmente Jerusalém está desse jeito, mas deixa eu falar uma coisa, a boa mão do Senhor está comigo. E falei tudo aquilo que o rei me dissera. Ele apresenta o problema, mas apresenta a solução. E desafia o povo do trabalho. Às vezes nossos planos não dão certo porque a gente não sabe compartilhar a visão. Não consegue convencer nem a nossa esposa de que o nosso plano é bom. E ainda quer que a pessoa compre a ideia. Te motive, te apoie, fala, vai lá. Começa a falar, não, você não está entendendo, deixa para lá. Você não entende nada mesmo? Vou fazer aqui. Nós precisamos aprender a compartilhar a visão, os planos, os nossos projetos, aquilo que a gente quer fazer. Quando eu tinha 13 anos, quando eu comecei a trabalhar, cheguei lá na dona Edna, secretária da empresa, olhei para ela e falei, dona Edna, eu não posso tirar xerox aqui não, né? Ela olhou para mim assim, 13 anos, né? Lá de Taboão da Serra. Entendia nada da vida. Ela falou para mim, não tenho resposta para te dar, você já falou que não pode, então não pode, ué. Daí ela chamou minha atenção, ela falou, você não pode falar assim. Você tem que perguntar, eu posso tirar xerox aqui? Ou, dona Edna, tenho aqui, preciso dessa xerox, tira para mim, por favor. A gente não sabe compartilhar a visão das coisas que a gente quer. Por isso a coisa não caminha, não vai adiante. Aprenda a compartilhar a visão. Os problemas, as soluções que você está imaginando, e a despertar nas pessoas a disposição para trabalhar com você naquela obra. Porque os nossos planos não dão certo. Por último, não sabemos lidar com a oposição. Ele compartilha a visão, todo mundo está animado, bora Neemias, vamos fazer. Mas aparecem os camaradas ali, Sambalá, Tobias e Gesem.
Irmãos, não existe obra boa e obra de Deus sem oposição. Toda oposição é necessária e precisa ser encarada e vista como uma dádiva de Deus. Se livrar da oposição pode ser o seu desejo de se livrar de coisas boas que Deus está colocando ali para você. Como assim, pastor? A oposição nos ajuda a ser mais atentos. Se ninguém está ali no seu pé, pegando no seu pé, falando dos seus defeitos, você relaxa. Mas quando tem ali alguém que você sabe, rapaz, eu tenho que fazer isso aqui bem feito, porque se eu fizer menos do que perfeito, a pessoa vai me ligar e vai falar um monte. Ótimo, é essa pessoa que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Não veja ela como seu inimigo, veja ela como dádiva de Deus na sua vida para te ajudar a ir bem, a se policiar, a pensar melhor no que você fala, no que você faz. O problema é que a gente quer se livrar da oposição. Imagina Neemias aqui, ele podia ter puxado a carteira do rei, dado uma ordem lá para os soldados que estavam com ele, e falar o seguinte: olha, eles estão aqui atrapalhando, ó. O rei falou que eu podia vir. Pega a espada aí e mata esses caras. Ele não vai se livrar da oposição. Mas ele vai dar uma resposta precisa. A boa mão do Senhor está conosco. E nós teremos bom êxito. O melhor jeito de lidar com a oposição é com a convicção de que estamos fazendo a vontade de Deus, no tempo de Deus, no plano de Deus, na missão de Deus e com os recursos de Deus. Se eu tenho essa convicção, deixa falar. Deixa se opor. Deixa criticar. Faz parte. Por vezes nossos planos não dão certo porque com a mínima oposição, com o mínimo comentário negativo, a gente já quer parar. Acho que não vai dar certo mesmo, não. A gente está preocupado demais com o like, com a curtida, com o comentário positivo que vão fazer, e quando alguém fala, alguém critica, quando alguém aponta o defeito, aponta o problema, não vai dar certo. Não se preocupe com a oposição. Olhe como uma dádiva de Deus e fala: Senhor, obrigado por esse abençoado que está aqui me ensinando a trabalhar. Obrigado pela bênção dessa pessoa que está aqui, me ajudando a ser mais atento, mais cuidadoso, mais zeloso. É bênção do Senhor. É bênção do Senhor. E é muito melhor do que ter um bajulador do seu lado. Alguém que vai puxar sua orelha o tempo todo e vai te infernizar. Você vai superar e vai caminhar bem. Saiba lidar com a oposição. Irmãos, nós vimos 8 motivos aqui do porquê os nossos planos não dão certo. Nossos planos não dão certo porque não sabemos esperar. Nossos planos não dão certo porque por vezes não é o plano de Deus. Nossos planos não dão certo porque às vezes a gente está no lugar errado, envolvido em missões que não são as nossas. Pode ser a missão do outro, o projeto do outro, a vida do outro, mas não a nossa, não a que Deus tem para nós. Nossos planos não dão certo porque sempre nós queremos mais. Nunca estamos satisfeitos com os recursos que Deus já nos deu. Nossos planos não dão certo porque falta-nos discrição. A gente sai falando muito, postando muito. Nossos planos não dão certo porque, por vezes, nós não conhecemos as coisas dos quais nós estamos nos envolvendo. Nossos planos não dão certo porque nós não sabemos lidar com a oposição. A culpa nem sempre é do governo. A culpa nem sempre é do pastor da igreja, do seu chefe, da sua esposa. Talvez os seus planos não estejam dando certo por sua culpa. Por conta dos seus erros e das suas falhas. Repense um pouquinho os seus planos e veja principalmente se eles são os planos de Deus. Se eles forem, a boa mão do Senhor estará com você e Ele te dará bom êxito. Eu quero chamar aqui à frente os presbíteros da nossa igreja. Pedir para que eles aguardem aqui ao lado, para nós participarmos da ceia do Senhor. Chamar também os diáconos que vão nos auxiliar. Irmãos, há um plano que deu muito certo. Isso aí não estava no plano. Quando nós estamos diante da ceia do Senhor, nós temos a demonstração de que o plano da redenção e da salvação deu muito certo.
Um plano que foi pensado por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E nos deu o seu Filho para resgatar-nos da maldição do pecado. E olhar para a ceia, olhar para este memorial de pão e vinho, é nos lembrar que o plano de Deus para salvar o homem deu certo. E há um desafio último que eu quero fazer no meu sermão. Você faz parte deste plano de salvação? Talvez a sua vida esteja indo bem dentro dos planos que o mundo tem, dos ideais do mundo, daquilo que a TV mostra, daquilo que os seus pais pensaram para você. Mas e do plano de Deus para a sua vida? Será que você está indo bem na vida? Indo em direção ao lugar certo? Será que se você morrer hoje, você estará com Cristo e falará: Senhor, deu certo, o plano era esse mesmo, era para eu estar exatamente aqui, onde eu estou, no céu, com Cristo, ao teu lado, porque o Senhor, desde antes da fundação do mundo, pensou neste momento e enviou Jesus para salvar a minha vida? Será que o seu plano de vida te conduzirá a este fim glorioso com Cristo? Ou será que também neste plano você tem feito escolhas erradas? Não adianta você projetar bem os seus poucos dias aqui na terra, ignorando a realidade da eternidade. Não adianta você ter belos planos para os poucos anos em que viverá aqui. Há uma séria realidade daquilo que virá adiante. Muito mais do que 300 meses, muito mais do que 80 anos. Estamos falando de uma vida inteira. E no seu planejamento, você está planejando estar e viver aonde no final disso tudo? Tem gente que já planejou até o tamanho da piscina da chácara que vai ter com 60 anos na hora de se aposentar. Mas ainda não conseguiu considerar a seriedade do que vai acontecer com a sua vida quando o seu olho se fechar e não mais abrir. Quando você morrer, ou quando Cristo voltar, que plano há preparado para você? E há uma boa notícia que eu quero te dar. Há uma solução. E a boa mão do Senhor também está conosco. E no projeto de Deus, Ele já preparou tudo. E nós acessamos a todo este plano e belo projeto do Senhor por meio de uma coisa muito simples: a fé em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e viverás eternamente. Este é o melhor plano que você pode fazer para a sua vida. Este é o único jeito de você afirmar categoricamente: sim, a minha vida está indo bem, está dando certo. Mas com base em quê, pastor? Com base que ainda que eu não cumpra nenhuma das expectativas do que o mundo tem para mim, eu estou cumprindo as expectativas do que Deus tem para a minha vida. E em breve eu estarei com Ele. E em breve eu desfrutarei das muitas bênçãos dEle. Se você não faz parte deste plano do pão e do vinho, do corpo e do sangue, qualquer outro plano seu não me interessa. E eu tenho que te avisar, não vai dar certo. Te conduzirá a um final muito simples. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem para entregar ao Senhor? Que o seu plano não seja um plano de destruição, de um plano de alguém que conseguiu acumular todas as riquezas do mundo e perdeu a sua alma. Que o seu plano esteja intimamente ligado aos planos e os projetos de Deus, que passa por viver agora as bênçãos e as dádivas do reino da eternidade. Participemos da ceia do Senhor, desfrutando deste plano que deu certo.